Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus, para aprender com ela. Sou a pastora Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada a você que se inscreveu, a sua participação, que você deixa aí o like para nos ajudar. Inscreva-se que você é sempre muito bem-vindo e acione o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o tema quem foram os algozes do Senhor Jesus. Quem foram as pessoas que promoveram a morte do Senhor Jesus? Primeiro a gente tem que entender que o Senhor Jesus, ele vem falar na sua palavra de que ele não foi tomado à força, que ele mesmo se entregou. São João 10,17 diz: por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a vida para tomá-la novamente. Ninguém a tira de mim, mas eu a entrego por espontânea vontade, pois tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Então o Senhor Jesus, ele vem falar aqui que ele não foi forçado. Ele já veio com uma incumbência e ele sabia que ele teria que passar por esse momento. Tanto é que quando ele foi orar, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim o cálice. Se não for possível, seja feita a tua vontade. Então ele sabia o que iria acontecer com ele. E por isso esse sofrimento tão grande no momento da sua súplica. Agora, quem foram esses algozes? A palavra vem falar, né, em Mateus 27:1. De manhã cedo, todos os chefes, sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar o Senhor Jesus à morte. Verso 2: e amarrando-o, levaram e entregaram a Pilatos, o governador. Então, quem foi os principais, os primeiros? Foram os próprios judeus, os líderes religiosos, né? Quem eram esses líderes religiosos da época? Existia ali uma classe grande, né? Não era um só, era um grupo, porque eles tinham ali, eu já tenho um vídeo aqui falando sobre isso, sobre aqueles que eram designados, né, para tocar a trombeta, né, o toque do galo. Tem um vídeo aqui falando sobre isso, né? Que quando Pedro negou, falou: olha, antes que o galo cante, você 3 vezes vai me negar. Esse galo era alguém que tocava. Por quê? Porque tinha a troca sacerdotal dentro do templo. O sacerdote não ficava o dia e a noite e a madrugada direto no templo, mas havia uma troca de turnos, tá? Mas nós não vamos entrar para não sair um pouco aqui do nosso conteúdo, tá? Do nosso tema. Então, os principais sacerdotes desta época, que eram o chefe, eram os cabeças, eram Anás e Caifás. Caifás, em torno do ano 18, casou-se com a filha do sumo sacerdote Anás, que era da linhagem sacerdotal. Caifás não tinha linhagem sacerdotal, tá? Mas ele, então, por ter casado com a filha de Caifás, também tornou-se um sacerdote da época, né? A palavra vem falar que eles se aproximaram do Senhor Jesus trazendo uma questão e diz assim: olha, naquele mesmo dia os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, eles acreditavam na reencarnação, aproximaram-se dele e eles eram do grupo de judeus que existiu na Judéia entre o século 2 a.C. e 70 depois de Cristo. E durante esse período do segundo templo, eles eram um partido político, um partido econômico e também um partido religioso. Eles faziam parte dos líderes, do sacerdócio daquela época. Como eu falei no início, muitos eram constituídos pela própria Roma. Não, eles não respeitavam a linhagem sacerdotal. Aí a palavra diz assim: e Caifás, naquele ano, era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo do que pereça toda a nação? Então ele está dizendo: olha, esse cara está trazendo confusão, é melhor que ele morra do que a gente sofra aí uma retaliação por parte dos romanos.
Aí ele continua dizendo, e ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação judaica. E o próximo versículo diz, e daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Então você veja que foi feito todo um complô, né, para tirar a vida do Senhor Jesus. Os primeiros algozes foram quem então? Os sacerdotes, né? Como que morreu essa classe de pessoas? Qual foi, né, a morte? Os historiadores, né, contam que eles foram destituídos pela própria Roma, pelo próprio poder de Roma, do seu governo, e foram condenados à morte, porque foi descoberto de que eles roubavam. Todo o dinheiro que entrava, o povo judeu tinha que pagar um imposto para Roma. Eles tinham que recolher uma quantidade. Então eles descobriram que eles, passavam a mão numa grande parte e não documentavam a entrada daquele valor. Então eles tiveram, assim, as suas vidas ceifadas. Vou fazer aqui uma última leitura que está em Atos 5,17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram da seita do Saulo dos seus, daqueles que não acreditam na ressurreição, enchiam-se de inveja, porque eles invejavam também os discípulos. Então eles continuaram, depois da morte do Senhor Jesus, matando e mandando prender e tirar a vida dos discípulos. Então aqui nesse primeiro tópico, a gente já entendeu que os sumos sacerdotes, os líderes judaicos eram aqueles que foram os primeiros algozes do Senhor Jesus. Quem foi o segundo? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos, foi constituído tesoureiro pelo Senhor Jesus, né? E segundo os evangelhos canônicos, Judas foi o traidor que vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Ele sabia que os líderes judaicos queriam a morte de Jesus, então ele foi lá e falou, olha, eu tô no meio, eu sou o cara que tô com ele todo dia e eu posso entregá-los. Quanto que vocês vão me dar? Aí eles falaram, olha, tem aqui 30 moedas. Então ele falou, então eu vou, quando eu estiver com ele, eu vou informar vocês e vocês mandem os soldados prendê-los. Porque essa linhagem de sacerdote, eles tinham também o poder de se dirigir direto ao governador, aos soldados e levar as suas causas. Por quê? Porque Roma governava, né, a terra naquela época. Então Judas, vem contar a história que Judas nasceu em Jerusalém por volta do ano 3 a.C., e ele foi o único apóstolo que não nasceu na Galileia. Ele era filho de Simão Iscariotes, então provavelmente eles pertenciam à seita dos Zelotes. Eu tenho também vídeo aqui falando sobre a seita dos Zelotes. E ele foi aquele incumbido por trair o Senhor Jesus, e cogita-se a possibilidade que ele era muito ganancioso, né? De que ele foi aquele homem que, quando a mulher derramou o perfume nos pés do Senhor Jesus, ele falou, mas por que vai, né, desperdiçar um perfume tão caro? Poderia ser vendido por 300 moedas de prata e dar aos pobres, mas ele não estava se preocupando em abençoar pobre nenhum, ele estava preocupado em ter o dinheiro na sua mão. Quiçá ele também pode até ter roubado o próprio cofre que estava ali para ser feito as obras, né? Para comprar os alimentos para o povo quando se juntava com Jesus, para socorrer os aflitos, e ele talvez até tocasse nesses valores. Então, Judas vem falar a palavra, como que ele morreu. A gente já conhece a história, já sabe como que ele traiu, deu um beijo no rosto, entregou, né, para os soldados. E em Mateus 27:5 diz assim, então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e foi enforcar-se.
Então ele teve ali não um arrependimento, ele teve ali um sentimento, né, ruim. Ele falou: o que, que eu fiz, né? Eu vou então tirar a minha própria vida, eu não vou poder levar isso para o resto da minha vida. Quando o Senhor Jesus disse assim: alguém põe a mão no prato comigo, é esse que vai me trair, era melhor que ele nem tivesse nascido, porque Jesus sabia o fim deste homem. E Jesus ama e amou e ama a todos. Então Jesus não queria que ninguém se perdesse, mas através de alguém teria que entrar a traição. Então ele, com aquela repulsa que ele estava sentindo, né? Ele foi, e a palavra diz, saiu para enforcar-se. Atos 1,18 diz: e jogando-se de cabeça para baixo, arrebentou-se ruidosamente pelo meio e se derramaram todos os seus intestinos. Outros dizem: derramou-se as suas entranhas. Então ele saiu para se enforcar. Alguns dizem, né, que a corda arrebentou e ele caiu no abismo. Outros dizem que ele se lançou. Mas como foi a morte dele? Ele se, né, tirou, exterminou o seu próprio CPF, que na época não tinha, né? CPF, mas ele se, né, tirou, né, a sua própria vida. E agora vamos falar dos últimos algozes do Senhor Jesus, que são Herodes e Pilatos. Ficou ali uma guerrinha, um empurrando para o outro. Ninguém queria ter essa responsabilidade. Herodes era idumeu, descendente de Esaú, e foi quem mandou tirar a vida de João Batista. Ele mandou decapitar João Batista. Ele não viu erros em Jesus, a palavra diz que ele não viu o porquê que teria que tirar a vida dele, né? E ele então mandou voltar para Pilatos. Olha, leva para Pilatos. Pilatos mandava para ele mandava para Pilatos novamente. E aí a palavra vem falar, né? Esse sim, a palavra diz exatamente como morreu, em Atos 12:23, que como ele não glorificou a Deus, houve ali uma festa e todos diziam: esse aqui é o próprio Deus. E ele se inchou, ele se engrandeceu. E por esse motivo diz: imediatamente o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de bichos. Foi instantâneo. Então, Herodes morreu desta forma. E Pilatos? Pilatos era governador romano na Judéia, né, naquele local exatamente onde Jesus estava. Ele também não viu erro no Senhor Jesus, né? Em Mateus 27:19 diz: estando Pilatos assentado no tribunal, até a sua mulher lhe mandou uma mensagem dizendo: não se envolva com este inocente, porque o sonho que eu tive esta noite sofri muito por causa dele. Ela falou: olha, sai fora disso, não se envolve nisso não, porque esse homem é inocente. E ele, né, até falou: olha, tem aqui um assassino, era o pior da época, que era Barrabás, vamos então aqui vocês escolham um. Mas o versículo 20 diz: mas os chefes dos sacerdotes, novamente, e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedissem que soltassem Barrabás e executassem então ao Senhor Jesus. Então eles incitavam, eles estavam no meio da turba, no meio do povo, e falou: ó, esse é o cara que tem que morrer. Solta o bandido e mata Jesus. Então Pilatos lavou as suas mãos. Ele falou: ó, lava minhas mãos, eu não tenho nada com isso. Vocês aí, tá aí os soldados, fazei com ele como vocês quiserem, né? A sentença seja cumprida conforme o que vocês determinarem. E entregou a responsabilidade então para os judeus, e os soldados assim executaram o Senhor Jesus. Como foi que morreu Pilatos? A Bíblia não relata, não tem nada escrito sobre isso, mas os historiadores têm muito conteúdo que é apócrifo, tem muito conteúdo que os historiadores mais próximos da época começaram a escrever. Nessa época eles relatavam tudo, né? Em pergaminhos, em livros, e os historiadores dizem que Pilatos se suicidou. Ele não suportou. Depois que passou isso, ele ficou um tempo ainda, né,
no seu posto, depois ele saiu do seu posto, foi destituído do seu posto, e ele então tirou a sua própria vida. Então eu quero aqui que você deixe o teu comentário, o que você acha a respeito desse assunto, se foi esclarecedor, se você gostou, se gostou já deixa aí o like para nos ajudar. Já estamos batendo os 1000 inscritos, muito obrigado a você que tem cooperado com o canal, que você possa compartilhar, assistir os vídeos mais antigos que tem muito conteúdo interessante, e te convido também a visitar lá o meu perfil, né, a minha página no Facebook, que é Reflexo da Glória, o meu perfil também particular, e também lá no TikTok, que você é muito bem-vindo. Deus te abençoe. Teremos mais vídeos nos próximos dias, bastante conteúdo interessante. Que Deus te abençoe e fica para ti um forte abraço da Pastora Deise.